Olá, meus irmãos e amigos, aqui deste grupo seleto de estudiosos, alunos da Palavra de Deus, Escola Dominical. Que bênção! Uma outra vez estamos juntos para mais um resumo da nossa lição, agora de número 5, na nossa jornada pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma revista abençoadora, e hoje nós vamos à lição de número 5. Eu quero, antes de qualquer coisa, aproveitar para mandar aí um abraço caloroso ao nosso irmão Moisés Cardoso de Manacapuru, Congregação Betel, aí no Amazonas. Um abraço a todos os irmãos dessa grande igreja. Moab Maués, Késia Brito Sarmento, Isabel Cláudia, Helena Moura, Jucirema Santos, também acompanhando aí as transmissões, os vídeos. Genival Moreira, de Canudos, em Belém do Pará. Pastor José Almeida, de Manaus, também no estado do Amazonas. Um grande abraço ao nobre pastor. Também aqui, Sanael Lima, Darcy Silva, Alcindo Braga, Isabel Loureiro, de Belém do Pará, nosso irmão João, ali de Macapá, no estado do Amapá, Helena Rocha, de Belém do Pará, e a missionária Dolores, ali de Salvador, na Bahia. Além desses irmãos, outros inúmeros que acompanham os ensinamentos que aqui são transmitidos e que são grandes entusiastas do ensino da Palavra de Deus. A todos vocês, a família de vocês, a igreja que vocês frequentam e participam em qualquer lugar deste Brasil e mundo afora. Também um abraço à nossa irmã Eliane, ali em Lisboa, em Portugal. Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da nossa Escola Dominical. E hoje a lição de número 5. Novas criaturas e embaixadores de Cristo. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então aqui nós temos os objetivos da lição. Reafirmar a fé na ressurreição gloriosa de Jesus, confiar na ressurreição que aguardamos e viver diariamente segundo os propósitos do Evangelho. Esses são os objetivos da lição. O textual está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A verdade prática diz: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como vivemos agora. Essas são as informações, não é? Essas são as informações preliminares aí de nossa lição. E nós vamos a mais um resumo agora da quinta lição. E eu tenho certeza que será uma grande bênção, primeiramente para mim, como aluno, como um eterno estudante da palavra, como também a vocês que de coração aberto acompanham aqui os vídeos, que é um recurso, uma somatória para aquilo que você já tem, para aquilo que com certeza você já preparou para a próxima lição na EBD. Então vamos lá, irmãos. A título de introdução, você pode começar a aula falando isso aqui aos seus alunos. Uma introdução, digamos assim. Na lição passada, nós estudamos tesouro em vaso de barro, onde nós aprendemos que homens naturais, portanto, pecadores, arrependidos, redimidos no sangue de Jesus, eles se tornam
morada de um Deus transcendente, glorioso, onipotente, onipresente, onisciente e possuidor dos demais atributos morais e naturais, transmissíveis e intransmissíveis, esse Deus habitando nesse homem, nesse pecador. Entre outros ensinamentos, essa foi uma das temáticas da lição que se passou. Na lição de hoje, nós vamos continuar refletindo sobre alguma coisa que se relaciona com isso. Mas o foco aqui é promessa de transformação desse corpo físico, material, humano, ainda corruptível, em um corpo semelhante ao de Cristo. Transformação que a lição vai tratar, que nós vamos tratar aqui durante a exposição. Esse é um dos focos da lição de hoje. Então nós vamos aprender aí que o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, e essa habitação do Espírito Santo, ela tem uma série de desdobramentos. Na lição de hoje nós vamos aprender isso. E o que vai acontecer aqui, você vai logo perceber, durante a exposição, uma grande contradição entre a teologia paulina e a filosofia grega. Alguns versículos que serão utilizados aqui, eles vão chamar a nossa atenção. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele é incisivo em fazer, ou pelo menos se esforçar, para que os irmãos de Corinto, a igreja para quem ele dirige essa carta, para que eles pudessem entender a veracidade, a profundidade do Evangelho da Graça, né? E procurar se aprofundar no significado desse Evangelho, dessa vida com Deus que o Evangelho produz. Isso é contrário aos ensinamentos da filosofia grega da época, que muitos crentes estavam ali ainda abraçando esses conceitos filosóficos, o que traria uma dificuldade para que eles pudessem entender de verdade o sacrifício de Jesus e sua obra por nós e a pregação de Paulo sobre esse evangelho da graça. Ok, irmãos? Então nós vamos lá aos tópicos e itens da lição de hoje. Olha, a introdução da lição, nosso comentarista diz o seguinte: veremos como Paulo combaterá os que, infiltrados na igreja, deturparam a fé genuína ao negarem a ressurreição integral de Jesus. Esse falso ensino admitia que Jesus continuava vivo espiritualmente, mas não em corpo glorificado. A gente vai entender aqui no decorrer da lição o porquê dessa recusa de muitos cristãos daquela época com relação à ressurreição de Jesus. Isso tudo era fruto dessa imposição de filosofia na cabeça daquelas pessoas. Então vamos lá. Habitação celestial e penhor do Espírito é o primeiro tópico. O item de número 1 diz assim, olha, o revestimento de glória. E aí vem o texto. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Tabernáculo aqui, irmãos, é este corpo físico, este recipiente aqui, este invólucro, vamos dizer assim. Paulo usa a expressão tabernáculo para se referir ao nosso corpo físico, tá bom? Então aqui, irmãos,
nós temos, eu quero fazer algumas colocações, que Paulo aqui, ele se utiliza aqui desse texto para falar que esse tabernáculo, que é o nosso corpo físico, ele vai, entendeu? Ele aspira por um revestimento de uma habitação celestial. Paulo está dizendo que esse corpo físico, agora corruptível, ainda corruptível, um dia ele vai se revestir da incorruptibilidade. E ele vai ser o quê? Transformado. Mas mesmo agora, quando ele ainda não foi transformado, ele já é habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. E isso para nós é maravilhoso. Mas para a cabeça de um grego ou de alguém mergulhado e que vivia flertando com a filosofia grega, isso é um dos maiores absurdos que uma pessoa dessa poderia ouvir. Você vai entender o porquê. A tese platônica sobre a inferioridade da matéria. O que a filosofia grega, entre outras coisas, dizia? Eles diziam e criam que o corpo físico, esse tabernáculo que Paulo se refere aqui, ele era sempre mau. Sempre mau. A matéria é ruim. A matéria é má. Você está entendendo? Só a alma, o espírito, era bom. E eles apregoavam que a alma, na verdade, ela vivia prisioneira nesse corpo físico, nesse invólucro. E que a morte física era a libertação da alma dessa clausura em que ela vivia. Essa era a crença da filosofia platônica. A alma sempre, entendeu? Era boa, a matéria era ruim. Isso, qual é o impacto disso, irmão, com relação ao evangelho, à pregação não somente da doutrina paulina, mas como a doutrina joanina, não é? Qual é a questão? É que isso coloca em choque tanto a encarnação de Cristo como a sua ressurreição. Quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, você percebe o que é ali. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E por aí vai. Só que aí, João, na sua exposição, e ele está falando aos gregos, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meu irmão, essa declaração de João, ela cai como uma bomba na cabeça de um grego ou de alguém flertando com a filosofia grega. Por quê? Porque a crença que eles tinham de que a matéria era sempre má impedia que eles compreendessem que Jesus de Nazaré, o Verbo que João dizia que era, ele pudesse habitar num corpo físico. Porque é isso que acontece. O que é a encarnação do Verbo? Doutrina tão conhecida por todos nós. É o nascimento do sagrado na condição humana. É a manifestação do sagrado, do divino, do espiritual na matéria humana. Quando Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, ele adentra no ventre de Maria e ela gesta,
e depois de um tempo ela dar a luz a Jesus de Nazaré. O que nós temos aqui? Nós temos uma manifestação do sagrado na condição humana. E isso na cabeça de um grego era impossível, era o pior absurdo que você poderia dizer a um deles. Mas é exatamente isso que João fala. Não é diferente quando Paulo aqui, falando aos coríntios, ele está dizendo que esse tabernáculo, que é o corpo físico, ele almeja por uma glorificação futura. E nós já aprendemos, como dito na introdução aqui, na lição passada, que esse tabernáculo aqui, esse vaso de barro, ele já é recipiente, ele já é morada do Espírito Santo que em nós habita. Isso para um grego era o pior absurdo que você poderia dizer. Então eles não aceitavam, não é? Nem a encarnação e tampouco a ressurreição de Cristo. Havia uma doutrina que se criou, né, para falar sobre a ressurreição, que Jesus não tinha ressuscitado e por aí vai. É daqui que nasce. Então, Paulo usa o termo tabernáculo para se referir ao nosso corpo físico. Esse corpo seria uma habitação provisória e lá no futuro ele receberia um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Então, resumindo, Paulo está dizendo que o nosso corpo físico, agora corruptível, ele já é morada de Deus, ele é morada do Espírito Santo, e em virtude disso ele almeja a glorificação que vai acontecer no futuro. Essa é a doutrina aqui presente, tá? Dessas filosofias, irmãos, gregas, nasceu uma primeira grande heresia do cristianismo, da história do cristianismo, né? Que foi exatamente o gnosticismo. É muito importante que um expositor da palavra de Deus, que vai mencionar essas temáticas dessa lição, dê uma olhadinha aí no que foi o gnosticismo. Mas vai aqui uma palhinha, né? Ele nasceu no século I, ainda embrionário, ele vai se desenvolvendo e ele se consolida como doutrina no século II da nossa era cristã, né? E qual era o fundamento dessa doutrina? O mundo material é mau, então a carne, o corpo também é mau. Uma repetição da teoria filosófica de Platão, né? Se o mundo material é mau, então o corpo, que é material, ele também é mau. O corpo é a prisão da alma, como dizia Platão. Alguns gnósticos achavam que se o corpo é mau, podiam viver e fazer o que quisesse com ele. Viver na imoralidade, por exemplo. Nem todos os gnósticos pensavam assim, mas uma categoria deles, uma classe deles, pensava, já que o corpo é mau, a matéria é má, ele não presta para nada, então eu vou fazer dele tudo que me der prazer através desse corpo, eu vou fazer, porque não vai servir para nada mesmo. Esse é um desdobramento da crença gnóstica do século I e II. Entendeu? Eles não acreditavam na encarnação e nem na ressurreição de Cristo. Eles criaram outras teorias, né? Paulo falou sobre tesouro em vaso de barro, como já mencionei. A morte e a ressurreição de Cristo são os pilares fundamentais da fé cristã. Então, o gnosticismo, por que ele é uma heresia? Porque ele ataca diretamente esses fundamentos da fé cristã, é a morte e a ressurreição de Jesus. Muitos gnósticos diziam que Jesus era um fantasma. A teologia liberal, hoje, ela repete. E se você já ouviu falar no liberalismo teológico, a teologia liberal. O que é a teologia liberal? É uma releitura
do Evangelho, principalmente, uma releitura da palavra de Deus baseado em concepções marxistas, materialistas, entendeu? Sempre fundamentados nessas filosofias. Aí eles vão dizer uma série de coisas, né? Que Jesus não ressuscitou, que ele, na verdade, nem morreu, ele apanhou muito, sofreu muito, e aí ele desfaleceu e pensaram que ele estava morto, mas aí, sexta, sábado, domingo, ele se recuperou e ele mesmo saiu. Ou seja, se tira tudo aquilo que realmente é espiritual, que o fundamento do liberalismo teológico, da teologia liberal, é retirar o transcendental. Não existe milagres para essas pessoas. Então, tudo que parte para ser analisado como um milagre, que é a ressurreição de Cristo, é um grande milagre, o maior fundamento do cristianismo, da fé cristã. E eles negam isso tudo. Você está entendendo? Então é importante que você conheça um pouco disso, e isso vai enriquecer a sua lição. Você vai perceber por que essas pessoas elas tinham dificuldade de ouvir e crer na doutrina, na teologia paulina, na forma como Paulo era usado por Deus aqui para falar deste corpo aqui, físico. Essas pessoas, elas pregavam como esse corpo aqui não prestava para nada. E quando você compara essas afirmações gnósticas, filosóficas, liberais sobre o Evangelho, sobre essa questão que nós estamos tratando aqui, você percebe que a Bíblia Sagrada está muito longe dessa pregação. Vamos aprender que este corpo aqui, apesar de mau, apesar de pecador, apesar de ainda dominado pela natureza humana, ele é parte da obra de Deus no homem. E isso é tão verdadeiro que quando você se converte, esse corpo mau, pecador, sempre inclinado para o pecado, ele passa a ser morada de Deus, morada do Espírito. Você vai entender algumas coisas a mais no decorrer, logo aqui no item seguinte. Então é isso que nós tratamos aqui nesse primeiro item. Então, a aplicação qual é? A aplicação que você vai fazer para a sua classe é essa contradição. A pregação de Paulo, a doutrina paulina, a teologia paulina, em contradição contra essas afirmações aí, desses grupos filosóficos e liberais, que viam o corpo como algo mau, e que Jesus não poderia ter um corpo físico, e que Jesus não poderia ter ressuscitado, porque para que ressurreição de um corpo que não presta? Como é que o cristão vai ter um corpo glorificado se o corpo não presta? É isso que Paulo está tratando aqui. O item 2 fala o penhor do Espírito. É a continuidade do raciocínio. Aí vem o texto. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Nos preparou para quê? Para essa glorificação futura desse corpo, habitação de Deus, habitação do Espírito. E aqui a gente vai dar um passo a mais para entender essa questão. O que significa a expressão penhor do Espírito? O nosso comentarista traz várias coisas importantes aqui sobre isso, e o resumo disso tudo, que nosso vídeo trata-se de resumo do que está na lição, né? Qual é o resumo aqui? Olha, esse termo penhor ou garantia vem do grego arrabon, e significa primeira prestação. Isso aqui, irmão, é emprestado dos contratos, entendeu? Do comércio que acontecia na Grécia.
Era o primeiro depósito que se fazia para provar que o comprador assumiria o compromisso de realizar a transação inteira. Então, o que era um penhor na cultura grega? É quando você fazia um determinado negócio, você adquiria um bem, você adquiria alguma coisa por um contrato jurídico, não é? E ali tinha o quê? O penhor. O que era o penhor? Era a primeira parcela daquele compromisso pecuniário, financeiro que você assumia. Então, quando você pagava a primeira parcela ali no ato do contrato, era uma garantia e uma afirmação de que você estava assumindo todo aquele compromisso até o seu final, até a sua conclusão. Esse é o sentido cultural grego de penhor, também traduzido como garantia. Você está entendendo? E por que Paulo ele utiliza essa expressão da cultura grega para trazer aqui uma lição espiritual? Por quê? Deus colocou em nós o Espírito Santo como uma garantia de que o seu propósito é que nós sejamos possuídos pela vida de Cristo. Por quê? Porque somente o Espírito pode promover em nós o caráter de Deus. Então, por que o Espírito Santo aqui é um penhor? Porque no momento que nós nos convertemos, passamos pela conversão, né? Somos recebidos na família de Deus, nos transformamos num filho de Deus pela obra de Cristo na cruz. Em virtude disso tudo, desse novo nascimento, dessa nova condição espiritual, dessa nova cidadania, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nós. E por que Deus coloca o Espírito Santo em nós? Porque o quê? É o penhor, é a garantia que ele está assumindo o compromisso de que essa transformação na nossa vida, ela vai até o final, ela vai alcançar o seu apogeu. E quem vai garantir isso? Esse nosso crescimento espiritual, essa nossa maturação até aquele dia da glorificação geral da igreja na vinda do Senhor. Quem é que é o propulsor dessa realidade? É o Espírito Santo. É por isso que ele é chamado penhor do Espírito. Ele é a garantia de que toda essa obra de transformação vai ocorrer em nós. Deus deu a garantia. E que garantia foi? Nos presenteando com o seu Espírito, como um agente que atua em nós, de onde decorre toda a graça e toda a força que a gente precisa para viver uma vida que agrada o Senhor. Ao contrário, seria impossível. Bendito seja Deus. Então é isso. O terceiro item é o bom ânimo da fé. Né? Terceiro item do tópico primeiro. Aí vem o texto. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Qual é o resumo aqui deste item? Não andamos pelo que vemos. Vamos nos prender nesta afirmativa. Não andamos pelo que vemos. Paulo quer dizer que andamos sem realmente ver com os olhos físicos as realidades sobre as quais falamos. Elas são reais, mas somente a fé pode percebê-las. Por quê, irmão? Porque o corpo físico que agora temos não possui os sentidos que nos permitem ver essa realidade espiritual. Que realidade espiritual é essa? Essa transformação, essa mudança que vai haver em nós, que o Espírito Santo vai promovendo, até aquele dia da glorificação final, quando nós teremos um corpo semelhante ao dele. A glória será completa. Como falamos na lição passada, irmãos, se hoje
com esse corpo aqui, com esse tabernáculo aqui, mortal, corruptível, inclinado ao pecado, a fazer o que não é para fazer, entendeu? Se nele, uma vez que nós nos arrependemos e nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar e o tesouro de Deus, todos os tesouros dele, passam a fazer parte da nossa vida aqui. Se isso acontece nesta condição ainda que nós vivemos, imagine quando o nosso corpo for semelhante ao dele. Será uma glória completa dentro do propósito de Deus na nossa vida. E quem vai promover isso? O penhor do Espírito. A garantia que Deus nos deu de que isso vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição diz o seguinte: o propósito da vida atual. Vida atual neste corpo. Ao contrário do que os gnósticos pensavam, que ele era mau, que não podia ter nada de bom nele, que não podia habitar nada de bom nele, ao contrário disso, Paulo volta a afirmar várias coisas aqui que vão em contrário a essa filosofia, de que este corpo, uma vez morada do Espírito Santo, que foi a garantia que Deus colocou para uma futura glorificação plena, entendeu? Isso é uma realidade e ele vai demonstrar aqui como é que isso acontece. Paulo mostra que o melhor a ser feito com o corpo que temos é obedecer a Deus e pregar o Evangelho, pois seremos avaliados por Jesus segundo o que tivermos feito através desse corpo. Então esse corpo aqui não é para se botar fora, não pode ser visto como os gnósticos o viam, como a filosofia grega o enxergava, como algo que não servia para nada, não. Uma vez resgatado pela graça de Deus, uma vez que nós alcançamos ou fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, esse corpo passa a ter um papel preponderante, de grande significação na nossa jornada de fé, santificação, adoração e serviço ao reino de Deus, ok? Então vamos ao primeiro item, ser agradável a Deus. Aí vem um texto. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos o quê? Agradáveis. O que é que nós temos aqui? Seremos avaliados por Jesus segundo o que tivermos feito através do corpo. Os gnósticos, o corpo é mau, então vou fazer com ele tudo que me der prazer. Isso é o pensamento gnóstico, o pensamento mundano. O crente não. Ele sabe que é pecador redimido e que a sua inclinação para o mal é uma realidade, mas ele vai se esforçar, ele vai buscar a Deus, a força do Espírito que habita nele vai atuar e ele vai praticar atos através desse corpo que também vai glorificar o nome do Senhor, certo? Então vamos lá. Número 1, ser agradável a Deus, Nos esforçamos. Esse termo aqui, irmão, nos esforçamos, quando trazido do original, tem um sentido de ter ambição. Ambição aqui, no sentido bom da palavra. É o anseio. O cristão, ele vive nesse mundo, mas ele tem um anseio pelo mundo do porvir, pelo mundo espiritual, entendeu? Diferente desse aqui. Então, todo cristão remido caminha nesta vida e tem esse elevadíssimo alvo, esforço para agradar ao Senhor. Salvação é um ato divino. A santificação é um processo que tem a nossa participação. Não é com as nossas forças, não é pelo nosso mérito, é tudo por graça. Mas o homem não é um robô que Deus controla por um controle remoto. A gente tem vontade e a gente tem atitude, a gente diz sim, diz não, mesmo
com a graça de Deus, a gente tem capacidade de não ir para onde tem que ir. Tá bom? Então vamos lá. É agradável ao Senhor. Ser agradável não é um alvo fácil. Na verdade, ser agradável a Deus nessa condição humana é algo impossível para o mero esforço moral humano. Não é o mero esforço moral humano que vai fazer a gente cumprir isso aqui, ser agradável a Deus, neste corpo físico, mortal e ainda corruptível. Mas a ação do Espírito Santo, a intervenção do Espírito Santo, que foi nos dada como garantia desse processo de santificação e transformação, é que vai atuar em nós, nos dando a força necessária para a gente alcançar esse objetivo. É isso que você tem que dizer para os seus alunos. Não é? É impossível, pelo olhar humano, pelo esforço meramente humano, da moralidade humana. Não é? Todas as forças que a gente precisa para cumprir isso aí não virão de nós. Tem que haver uma intervenção divina. E quando a gente busca, ela se manifesta em nós. O segundo item, Tribunal de Cristo. Um tema bem recorrente e conhecido de todos. Aí vem o texto. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui Paulo ele vai dar um golpe mortal no gnosticismo, na filosofia grega. Para ele aqui, o corpo do crente, ele é mau, e ele pode produzir o mal, ele pode produzir o bem. Por que ele pode produzir o bem? Porque tem um penhor, tem uma garantia aí, tem uma presença espiritual, uma presença divina aí. Teve um grande pensador cristão, e salvo engano foi Calvino, João Calvino, que se referiu dessa forma. Ele falou o seguinte: olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal, de ruim, sou eu mesmo. Um pensamento fantástico para a gente entender isso aqui. É verdade que existe um mal no corpo? Existe. Essa tendência para o pecado. Mas em virtude da garantia, do penhor, da presença divina que nos foi outorgada após a nossa conversão, nosso novo nascimento, é possível, através deste tabernáculo, deste corpo, deste invólucro, deste recipiente, praticarmos coisas boas, positivas, abençoadoras. E isso não vem de nós mesmos, mas da graça e da presença divina que está em nós. Por quê? Porque tudo isso é um exercício que nós vamos fazendo na graça e no poder do Espírito Santo até nós alcançarmos a glorificação plena, o apogeu dessa transformação que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Ok? Então, tribunal de Cristo. Vamos entender aqui, né? O resumo aqui do que traz o comentarista é o seguinte, irmão. Eu não sei se você ouviu falar numa palavra grega chamada bema. Bema é um termo grego para tribunal, ou a cadeira onde o juiz se sentava para julgar, decidir nos Jogos Olímpicos. Você lembra, né? Os Jogos Olímpicos eles começaram em Olímpia, na Grécia Antiga. Por isso o nome, né? Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Então ali o juiz que julgava as provas, ele se sentava ali naquele lugar e aquilo era chamado de bema, que dava a noção de quê? De julgamento, tá certo?
era a cadeira de julgamento. E também se refere a um evento onde se premiava pessoas conforme suas habilidades e atributos após uma competição. Como nos Jogos Olímpicos. Havia uma competição e aí se julgava ali as habilidades, a participação, a desenvoltura do atleta naquela modalidade esportiva, e ali, em virtude dessa avaliação, desse julgamento, decorria o quê? A premiação. Era isso que era bema. Paulo utiliza essa palavra, e ela aparece em outras partes da Bíblia, para traduzir para nós o que ele chamou de tribunal de Cristo. E aqui ele está nos ensinando uma das grandes doutrinas e desdobramentos da escatologia bíblica. Porque nós cremos pela palavra, né, que a igreja ela vai ser arrebatada na segunda vinda de Jesus. Ela vai ser levada às alturas, né? E lá na glória, ela vai participar de eventos. E 2 eventos são importantes, citados na Bíblia, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E o tribunal de Cristo é o quê? É exatamente algo que vai acontecer no mundo espiritual, nos mesmos moldes como acontecia em Olímpia, ou nos lugares diversos onde havia uma competição, onde havia um julgamento para se premiar quem participava dessas competições. Esse é o tribunal de Cristo. Paulo usa essa figura para falar sobre as recompensas que receberemos baseado naquilo que fizermos através desse corpo. Então, tudo que a gente praticar, irmão, na condição de cristão, de peregrino, durante a nossa jornada da fé, vai ser julgado lá nesse tribunal. Não serão julgados os nossos pecados para condenação. Não, é um julgamento de como nós servimos para ali nós recebermos uma recompensa, coroa, galardão. A vida cristã, por que isso acontece? Porque a vida cristã é visto como uma corrida. O cristão, ele é visto como um atleta. A teologia paulina, irmãos, em vários momentos, ela se utiliza dessas figuras. O cristão, ele é visto como um atleta que corre no estádio olímpico. Aqui em Belém do Pará, nós temos o Estádio Olímpico do Mangueirão. E existem dezenas espalhados pelo Brasil inteiro. E vêm os atletas para as competições das mais variadas modalidades esportivas. Não é? Então, o crente, enquanto um peregrino, um discípulo, um seguidor de Cristo, ele é visto na Bíblia como essa figura de um atleta que está correndo, está competindo, está correndo no estádio atrás de uma recompensa. Essa é a figura que Paulo usa aqui. O cristão atleta que corre no estádio. Agora aqui tem uma observação importante. Qual é a observação? Chegar primeiro não é um critério para a coroação no tribunal de Cristo. Você não vai receber medalha de ouro porque você chegou em primeiro, medalha de prata que você chegou em segundo e por aí vai. Não existe isso lá. O critério, chegar primeiro, chegar depois, não é critério no julgamento desse tribunal para você receber recompensa. O importante é chegar. Você chegou, você chegou. Você chegou, você vai ser recompensado. Não é quem chegou primeiro, quem chegou depois. Isso não existe lá no reino de Deus. Então, nesse tribunal, vai ser avaliado a nossa vida enquanto peregrinos aqui. Como nos comportamos, como trabalhamos, como servimos a Deus, como servimos a igreja, como servimos os irmãos, como ajudamos pessoas carentes, como socorremos aqueles que precisavam de refúgio.
como nós nos relacionamos com os nossos pastores, nossos líderes, os respeitamos, os honramos, e os pastores, como trataram as ovelhas pelas quais foram encarregados em trabalhar. Foram diligentes ou foram negligentes? Foram verdadeiros ou não foram? É isso que vai ser julgado no tribunal de Cristo. E tem um detalhe, irmão. A salvação, ela é por graça. Não há que se falar em meritocracia no processo da salvação. É tudo por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obra, para que ninguém se glorie. Salvação é por graça. Agora, galardão é por mérito. A meritocracia, ela só cabe na vida cristã na hora de receber o galardão. Jesus foi claro sobre isso. Eis que eu venho sem demora, ou cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Trabalhou, foi fiel, produziu, vai ter galardão. Não fez nada, não tem galardão. É por mérito. Mesmo que tudo que fizemos no reino foi por graça, mas o galardão é por mérito. Tem muito cristão aí de braço cruzado, não é? E muitos cristãos trabalhando muito. Vamos nos unir porque divide o peso, né? Item de número 3. Número 3. Viver para Deus. Chegando ao final do tópico 2. Viver para Deus. Vamos lá. Está aqui. Aí vem o texto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que Paulo novamente, entendeu? Dando aqui uma alfinetada nos gnósticos. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Os dois pilares fundamentais da nossa fé cristã. Se ele não morreu, ele não ressuscitou, não é? Ele é vã nossa fé. Então ele dá um golpe mortal aqui no gnosticismo. Então vamos aqui, o que nós temos aqui? Viver para Deus. Viver a vida terrena levando Deus em consideração. O resumo seria esse. Se há alguma coisa de Deus em nós, isso nos faz viver a vida terrena de olho na vida celestial. O que é que leva um crente, irmão, a viver a vida aqui e desejar a eternidade? Desejar o céu, desejar a vida com Deus lá na eternidade. O que é que leva o crente a ter esse anseio, a ter essa ambição no bom sentido? O que é que leva? É a sua condição de um alcançado pelo Evangelho da Graça. Uma vez que o Espírito Santo, dado como penhor e garantia dessa transformação, habita em nós, se ele de fato habita em nós, é natural que ele nos leve a ter esse desejo pela vida que se refere a Deus numa proporção muito maior. O cristão que só olha para o chão, só olha para a vida terrena, só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza, só pensa em bem-estar aqui, isso não é errado se pensar, mas se ele só pensa nisso, é aqui que está o seu tesouro. E a Bíblia fala, Jesus foi claro, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O crente pode enriquecer, riqueza não é nenhuma incompatibilidade com a vida cristã, riqueza e vida cristã não são incompatíveis. Agora, a riqueza ela tem que ser o seu lugar e a vida com Deus tem que ter o seu lugar. Tudo tem que ser proporcional. Se eu abandono os valores espirituais, não anseio nada que se refere ao mundo do reino de Deus, está sob júdice a minha condição de um cristão verdadeiro.
Você não é, se eu não penso na glória celeste, no mundo espiritual, eu não sou um peregrino de verdade, porque o peregrino, ele caminha e vive a vida terrena. Não é que nós estamos aqui demonizando a vida terrena, não, a vida terrena é boa, ela tem um propósito, ela é tanto boa e necessária, que se você estudar a oração sacerdotal de Cristo em João 17, você vai ver que está escrito lá, Jesus falando, olha Pai, aqui estão aqueles que tu me deste. Quem eram essas pessoas? Os discípulos, representantes ali reais da igreja de todos os tempos. Meu representante, seu representante. E Jesus fala, olha Pai, eu não quero que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como eu do mundo não sou, Jesus diz. Agora, olha que interessante. Jesus falou assim, olha, eu não quero que tu os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. O que é livrar-se do mal? É não ser atraído, escravizado e assaltado pelos princípios da vida mundana, desse mundo aqui. Eu não quero que tu os tires do mundo. Por quê? Porque a vida cristã que é necessária. Precisa viver, criar os filhos, trabalhar, estudar, ir para a igreja, viver o reino de Deus, ajudar o próximo em todos os seus aspectos. Essa vida é necessária, mas ela é temporária. Eu não posso viver a vida, por mais esplendorosa que ela seja, tendo a ideia e a concepção que ela é tudo o que representa a vida para mim. É tudo isso aqui e apenas isso aqui. Não, não é. Jesus disse, eu vou preparar lugar na casa de meu Pai há muitas moradas. E aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Existe uma vida depois. Existe algo que vem aí. Existe o porvir. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se há alguma coisa de Deus em nós, isso nos faz viver a vida aqui, mas sem tirar os olhos da eternidade. É isso que é viver para Deus e não apenas para si mesmo. Vamos aqui, irmão, que lição maravilhosa. Vamos ao terceiro tópico e encerrando a lição. Novas criaturas e embaixadores de Cristo. O item 1. Nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse versículo é muito conhecido, muito usado, muito utilizado para pregação, congresso e por aí vai, não é? E o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que as coisas velhas passaram? Aqui tem duas aplicações que você pode fazer com a sua classe. Primeira, Paulo queria pôr fim em toda a polêmica com os coríntios, apesar das dores sofridas. Ele queria passar uma borracha naqueles embates. Ele já tinha sido agredido, perseguido por aquele grupo de crentes e líderes imorais, inimigos que ele tinha. Ele já tinha sofrido muito com tudo aquilo. E ele tinha pregado a palavra, ele tinha insistido, ele tinha exortado aquela igreja, mas ele sonhava que aquilo passasse e que os crentes e ele voltasse a ter a mesma amizade, o mesmo companheirismo e que ele pudesse seguir o seu caminho e os coríntios seguirem o caminho como verdadeiros soldados de Cristo. Esse era o anseio de Paulo. Uma demonstração que no coração dele, apesar de ferido, sofrido com tudo que se passou, ele tinha uma janela aberta, a janela da reconciliação. Essa é a primeira aplicação. A segunda é que a igreja de Corinto deveria reconciliar-se com Deus e abandonar os acréscimos e desvios doutrinários, como o nosso comentarista se refere aqui. Os acréscimos. Além da cruz, os rituais. Além da cruz, as oferendas. Além da cruz,
a circuncisão, além da cruz, as festas judaicas. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer aos meus irmãos que nós não somos contra as festividades judaicas. Olha, a cultura judaica, a cultura hebraica, ela é uma coisa maravilhosa. É impressionante como os judeus, os adeptos do judaísmo, né, eles praticam todas aquelas tradições. São coisas interessantes, bonitas. Não somos contra nada disso, não. Paulo não era contra a circuncisão. Jesus foi circuncidado, Paulo foi circuncidado, eles eram judeus. E o judeu, ele leva muito a sério porque essas tradições, isso é importante dentro de uma cultura. Nós não somos anuladores disso, não. Agora tem um detalhe. Na condição de cristãos, filhos de Deus, pelo sacrifício da cruz, nós não acreditamos, não cremos, não podemos crer que essa cruz não seja suficiente. Esse era o embate de Paulo com aquele povo, com muitos deles. Não é problema nenhum você lembrar, entendeu? E essas cerimônias judaicas, não há nenhum problema, desde que você não coloque isso como uma condicionante para a salvação, para o ser recebido por Deus, como muitos fazem. Aí é um problema, porque vira um problema, por quê? Porque o evangelho da graça pelo qual nós somos alcançados, não cabe isso aí. É uma coisa boa, bonita, interessante, deve ser guardada, lembrada, não é? Mas não como condição para a salvação. Apenas essa nota de rodapé aqui, tá bom? Vamos ao item 2. O ministério da reconciliação. Eu falei que Paulo tinha uma janela no coração para a reconciliação. E aqui vem o complemento. Paulo está repudiando, olha, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Paulo está repudiando a contenda e a divisão na igreja de Corinto. Está dizendo que os pregadores da discórdia não estão em Cristo e nem podem conduzir ninguém a Ele. Uma liderança que é apenas de intriga, de discórdia, de briga, de polêmica, de confusão, de divisão e seus sinônimos, não pode ser vista como alguém que vai conduzir pessoas a Cristo, porque Cristo repudia todos esses comportamentos. Você está entendendo? E aqui nós temos o seguinte, olha só, irmão, vamos compreender isso aqui bem legal. Olha, faça essa aplicação na sua classe, os seus alunos. A expressão Ministério da Reconciliação, Ministério da Reconciliação. Ministério, reconciliação. Duas palavras que se entrelaçam. E por quê? Ministério, no grego, é diaconia. Se usa o termo diaconia para ministério e para todo tipo de serviço que um cristão possa fazer na condição de cristão. Diaconia, daí que vem diácono, que é ministro. Ministro não no sentido do glamour das cortes supremas, os togados. Não é nesse sentido. Mas ministro no sentido de serviço. Os diáconos, os servos, eles eram chamados de ruperete. Ruperete era o escravo mais baixo que tinha. Esse é o sentido do diaconato. Diácono, né? Ministério, todo tipo de serviço, né? E a reconciliação vem do grego katalage, transformação completa. A expressão grega katalage é usado para reconciliação. Ela tem a ideia no câmbio. Você sabe o que é câmbio, né? Troca de moeda. Você dá o dólar, recebe o real. Você dá o real, recebe o dólar.
Você dá o dólar e recebe as libras inglesas e por aí vai, né? Ou seja, é um sentido de modificação, de transformação. É o mesmo sentido de câmbio que é utilizado para catalagem, reconciliação. Então a reconciliação é uma mudança. Tem o mesmo sentido de câmbio. Será uma modificação no relacionamento entre o homem e Deus, no sentido vertical, e mudança no sentido horizontal, entre homens e homens, entre a igreja, entre pessoas que professam a fé. Era isso que Paulo almejava. Ele almejava tanto que os crentes de Corinto se reconciliassem com Deus e assumisse uma posição verdadeira, de verdadeiros discípulos, e que também se reconciliasse com ele, e ele com os coríntios, selando a paz, e voltasse a viver o clima de fraternidade que tanto imperava entre eles, uma vez que Corinto era uma igreja fruto do suor, das lágrimas e do sofrimento de Paulo e seus colaboradores ministeriais. É isso aqui. Então, o serviço, que é o ministério de Paulo, era o serviço da reconciliação. É por isso que ele diz: Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, o meu trabalho, o meu serviço como pregador da palavra, como apóstolo de Cristo, como mensageiro de Cristo, como missionário, é para levar o quê? A reconciliação, tanto vertical como horizontal. Levar os homens a se reconciliarem com Deus e entre si mesmos. Que lição maravilhosa! E para encerrar, né, o último item, embaixadores de Cristo, diz assim, ó: de sorte que somos, Paulo falando, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha como é que ele volta a bater nessa tecla, né? A igreja de Corinto se reconciliar com Deus. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo aqui tem duas coisas, ele era duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele fala embaixadores de Cristo, você e eu devemos entender o seguinte: em primeiro lugar, ele era portador da mensagem do grande rei. Ele era um portador de uma mensagem, não é? Segundo, ele era um representante comissionado por Deus, um embaixador especial e elevado de Cristo. Para você entender, irmãos, bem a questão de ser embaixador de Cristo, que é uma condição que todos nós temos, individualmente e como igreja, não é? É só você olhar a questão da diplomacia. Por exemplo, Israel tem um embaixador no Brasil. O Brasil tem um embaixador nos Estados Unidos. Qual é o trabalho de um embaixador? O que é um embaixador? Um embaixador ou uma embaixatriz é uma pessoa, entendeu? Que representa um país em outro lugar, em outro país. Representa em toda a expressão da palavra, representa os interesses, representa a cultura, entendeu? É um retrato. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um retrato do Brasil em solo americano. Isso aqui de maneira rústica, estou tratando. Porque o sentido aqui é o mesmo. O embaixador, ele representa os interesses do governo brasileiro ou de qualquer país em outro lugar. Agora, olha essa anotação interessante aqui, olha. Nós somos embaixadores de Cristo, olha. O embaixador é um construtor de pontes. Faça essa aplicação na sua classe. Nós somos construtores de pontes? Ou nós somos bombardeadores de ponte para cortar o diálogo, semear a discórdia e a inimizade? É uma grande pergunta. Se promovemos a discórdia, a desunião,
a falta de unidade, o ódio, não é? Se nós promovemos essas coisas, longe está de nós a condição de sermos o embaixador de Cristo, porque Cristo não compartilha com esses comportamentos. O embaixador ele é um construtor de pontes e é representante e reflexo de quem o enviou. Se Paulo quer dizer isso aqui, se ele é o enviado de Deus, enviado de Cristo, embaixador de Cristo, ele é um retrato. Ele é um reflexo real do Cristo, do Deus que o enviou. É isso que ele quer dizer aos coríntios. E ao mesmo tempo, ele está dizendo que os seus oponentes não demonstravam ter essas qualificações. Quando ele exorta para que se reconcilie com Deus, quando ele demonstra que tem interesse em se reconciliar com os coríntios e os coríntios com ele, ele está provando que ele é o embaixador de Cristo, que ele tem em si mesmo características que são próprias daquele que o enviou. Por isso ele era um embaixador em todos os sentidos, ou seja, Deus exortando os coríntios através de quem? Do seu embaixador, Paulo e os demais que com ele trabalhavam. Que Deus te abençoe, meu irmão. Olha, foi muito maravilhoso compartilhar essa lição com você. Você gostou? Isso acrescentou alguma coisa para você? Então não encerre o vídeo antes de deixar aquele like abençoador. Deixe seu comentário, diga de que igreja, de que cidade você está falando. Eu quero mandar um abraço para você. Deixe o seu like aí, deixe seu comentário, entendeu? Pode fazer o seu comentário, nós estamos abertos ao aprendizado. Também, nós somos estudantes da palavra. É assim que nós nos enxergamos. E, acima de tudo, servos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, esse ministério de ensino que é maravilhoso, que com certeza no próximo domingo Deus vai tomar você e vai te abençoar e vai ser um instrumento, você vai ser um instrumento na mão dele para abençoar a vida de outras pessoas. Pai querido, em nome do Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de poder ter compartilhado a tua palavra. Abençoa meus irmãos, que todos sejam possuidores dos dons, da graça, da humildade, de ser um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Uma grandiosa escola, em nome de Jesus, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos. EDS. Amém.